E o secretário de Reforma Tributária, Bernard Api, ele comentou sobre a reforma então tributária, sobre as exceções na reforma. Ele disse que é uma decisão política e que o governo levará então os prós e contras de cada exceção para o Congresso Nacional. Ele também minimizou ali a importância do Conselho Federativo, explicando que será operacionalizado por um algoritmo de computador para definir então a distribuição dos recursos. Bernard Api ainda destacou que a alíquota do novo IVA vai depender de vários fatores, incluindo a redução da inadimplência. Ele ressaltou que não existe um número mágico e que a média da alíquota será mantida para preservar a carga tributária atual. Vale reforçar também, viu, Felipe, que esse tema, volta com grande discussão agora lá em Brasília, tema importante aí, principalmente por conta destas exceções, que foram colocadas na Câmara e que agora a gente já sabe que o texto vai ser alterado lá no Senado. O Senado que já sinalizou por diversas vezes que não quer ser apenas um carimbador do que vem ali da Câmara dos Deputados, quer ter o mesmo protagonismo, inclusive já ganhando mais tempo, até para essas discussões. A gente viu ali que essa tramitação na Câmara foi muito mais rápida, durante ali uma semana. A discussão começou e depois o projeto em si, foi votado, essa PEC ali foi votada, inclusive dentro da Câmara. O Senado já colocou ali que, no mínimo, vai ser só levado a plenário em outubro, um tempo ali para essa discussão, que agora retomam os trabalhos em agosto. Ali vai ficar dentro da Comissão de Constituição e Justiça, várias discussões vão ser colocadas. Ponto principal é que a reforma tributária e o arcabouço fiscal são duas pautas importantes para destravar, ou seja, para dar andamento em relação à economia, e que são os pontos ali que devem chamar a atenção novamente agora com a retomada ali dos trabalhos no Congresso Nacional. Pois é, tem uma série de pautas, Paula, importantes e caras ao governo que estão para ser discutidas no Congresso Nacional. A gente fala da reforma tributária que está em andamento no Senado. O foco seria muito nessa pauta, inclusive o ministro Fernando Haddad articulando pessoalmente com os ministros, com o presidente do Senado, também com o relator o Eduardo Braga, para tentar, e diz que vai dar todas as condições ali, os cálculos que o Ministério da Fazenda tem a respeito dessas exceções, para não ter influência negativa nessa discussão da reforma tributária. Além disso, a gente destaca também o arcabouço fiscal na Câmara, a gente fala do projeto do CARF, toda aquela discussão envolvendo o CARF, que ainda precisa terminar essa discussão, justamente para o governo poder ter algum tipo de receita a mais, Aquela definição ainda é muito importante para o governo e também para a arrecadação do governo federal, para o equilíbrio das contas públicas. Isso sem falar na lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, que o Ministério do Planejamento precisa desenhar, já está desenhando, inclusive reduzindo participação de alguns ministérios, aumentando receita para outros ministérios, tentando cortar custos, cortar gastos de toda forma para equilibrar as contas. É um movimento muito importante que precisa, inclusive, ser apresentado até o dia 31 de agosto. A ministra Simone Tebet disse que está correndo contra o tempo, está fazendo reuniões atrás de reuniões para tentar destravar essa situação e apresentar rapidamente para o Congresso Nacional a lei orçamentária, que ela precisa ser votada, senão tem grandes consequências negativas para o ano que vem. Então, essa lei orçamentária, Paula, acaba sendo um grande fator de concórdia ou até mesmo discórdia entre muitos ministérios, entre o próprio Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, que estão tentando equilibrar os pratos ali para trazer uma conta pública mais equilibrada, sem tanto déficit, já que o objetivo é, no ano que vem, zerar o déficit e começar a ter superávit em 2025. Então, essa lei orçamentária ela é muito importante para essa discussão, inclusive, do fim do déficit primário no ano que vem. Exato, Felipe. E paralela a toda essa
discussão dessas pautas importantes que devem acontecer em Brasília, já agora, a partir de amanhã, da volta aí deste recesso branco, por sinal, justamente por conta dessa pauta ali, né, não foi votado, não foi aprovado antes do recesso a discussão sobre a LDO e por isso, então, é chamado aí de recesso branco entre os parlamentares que teriam, né, por lei, obrigação de ter votado isso anteriormente. Fato é que também não foi enviado também pelo Ministério do Planejamento para essa votação. Simone Tebet tem até aí o dia 31 de agosto para enviar, então, né, a lei que define os gastos do ano que vem. O ponto é que, Felipe, essa semana, né, apesar do presidente Lula dizer que não negocia com o Centrão, né, ele disse isso recentemente na última live dele, fato é que Lula aí tem uma semana cheia, né, de reuniões para se discutir uma mini-reforma ministerial, uma pressão ali justamente para colocar, integrar tanto o PP e o Republicanos na esplanada, né? O presidente Lula já tem aí reuniões importantes, então, para se definir essas mudanças que pretendem serem realizadas ali na composição do governo com alguns destes ministérios. É ali, né, o poder de barganha que muitos partidos têm tentado negociar junto com o governo justamente para aprovar pautas importantes. Não é à toa também que algumas pautas ficaram para depois deste recesso, justamente aí para se negociar, mesmo o presidente falando que não negocia com o Centrão, mas que contribui com o apoio que vai receber, principalmente de alguns partidos de forma isolada. PP e Republicanos, então, aí tentando resolver esse quebra-cabeça, integrar os dois partidos junto ali com o Ministério, né, com os ministérios, para ter aí justamente o apoio destas duas bancadas na Câmara e também no Senado, né, Felipe? Pois é, Paula, essa reforma, ou mini-reforma ministerial, vai voltar com força, porque durante o recesso ninguém mais falava nisso, né? Pelo menos não existia a necessidade do governo articular, porque não tinha votação nenhuma. Agora, com a volta do recesso parlamentar, com a volta das votações, com a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, ou o governo decide essa reforma ministerial, decide negociar com os partidos que estão querendo entrar um pouco mais profundamente no governo, ou o governo abre mão e espera uma articulação, espera conquistar esses votos de alguma outra forma. Fato é que ou faz a reforma e obtém esses votos dos partidos que estão querendo ser aliados, ou então, Paula, talvez tenha que abrir um pouco mais a carteira, né, os cofres públicos e distribuir mais emendas em todas essas votações, já que foi uma tônica muito importante que aconteceu nas votações da Câmara no primeiro semestre.